Então, gente, esse é meu esposo Johnny. Ele vai contar pra vocês o que aconteceu comigo durante o meu parto, porque realmente eu não lembro de tudo. Então, amor, o que aconteceu? Eu tive o quê? Porque eu lembro que você já falou que eu tive uma hemorragia, grau 3, que é um grau muito elevado. Então, eu precisei de bolsa de sangue. Então, ele vai contar um pouquinho do que aconteceu durante todo o processo, porque eu fui para a sala de parto, era, se eu não me engano, 1h da manhã, e fui ter Helena 9h30 da manhã de sexta-feira. Então foi assim, nós entramos em trabalho de parto, era mais ou menos 00:30, 1h da manhã. Fomos para a sala de parto. Nesse meio tempo foi evoluindo, né, as contrações, isso. E com o passar das horas, aquilo foi ficando muito fraca, a pressão dela subindo muito. E nesse tempo, gente, eu lembro que minha sogra também acompanhou o meu parto. E eu lembro que ela me falou e eu não tinha reparado nisso. Meus 2 lados eu tava com medicação. Então não foi um parto assim que eu pude ficar assim tranquila, que eu podia andar para qualquer lado. Eu tava numa sala de parto sozinha, então tinha banheira, tinha chuveiro que eu poderia usar, igual o chuveiro eu cheguei a usar um pouquinho só, mas eu não pude desfrutar de tudo por conta das medicações. Eu tinha que ficar sendo controlada a todo momento a minha barriga. Eles estavam olhando a todo momento o coraçãozinho da Helena para ver se ela estava bem, se ela estava forte. E tanto que eu queria ir para a banheira, mas uma das enfermeiras falava assim: não é bom ela ficar na banheira. Porque depois que eu fui pensar, depois de tudo que aconteceu, que eu pensei, nossa, por isso que eu não podia ficar na banheira, porque assim que a Helena nasceu eu tive hemorragia. Então, para eles controlar a hemorragia dentro de uma banheira com água seria muito difícil. Então, esse processo com muitas medicações, eu sentia muito sono, né? Muito sono, muita sede. A todo momento eu queria beber água. Só que quando eu bebia água, eu vomitava muito. Eu achava que era normal, mas já eram sintomas da síndrome de HELP, que é vômito, que é hemorragia também, as plaquetas abaixarem bastante. Enfim, aí durante esse processo do nascimento da Helena, até a hora de nascer estava tranquilo, né? Aquilo estava sentindo contração, dor, que todas as mulheres sentem, algumas em um grau maior e outras em um grau menor. Então, continuamos fazendo todo esse processo e chegou em um ponto que a Keila já não estava aguentando mais, estava fraca. Aí tiveram que ter algumas intervenções médicas muito assertivas, porque já estava numa situação bem complicada. E para a Keila, o parto normal seria a melhor escolha, por conta do quadro dela. É muito complicado fazer uma cesárea numa pessoa que está com a pressão tão alta igual a dela, estava com todos os problemas que ela estava. Então, graças a Deus, foi normal. Mas teve as complicações. Ela teve uma hemorragia muito intensa. Ela perdeu metade do sangue do corpo. Ela se debatia muito. Ela não lembra, mas eu e minha mãe acompanhou, né? Tanto que chegou a um momento que eu e minha mãe olhamos um pro outro e falamos: aquilo não vai sair daqui. Porque foi muito sério, 9 médicos tentando fazer ela voltar, parar o sangramento, ela se debatendo, uma confusão, uma loucura, e conseguiram fazer a primeira vez. Em seguida, passou uns minutos, voltou o sangramento mais forte ainda. Então foi muito difícil, mas isso faz com que a gente tenha mais certeza que a escolha de nós virmos para o Brasil, passar essa gestação dela aqui, muita gente questiona: por que não deixou para nascer lá? Se nós tivéssemos deixado para nascer em Portugal,
por questão de documento, mas isso hoje não interessa porque nós temos e não é o caso, não é o que interfere para a gente. O fato principal. Não é o fato principal, que muita gente acha que é pelo documento, né? Mas quando você tem, assim, por descendência, por tudo, você consegue passar para filho. Então, graças a Deus que a gente estava aqui, perto da nossa família, porque não foi fácil. A recuperação, elas ficaram 20 dias internadas, então foi muito sério, sabe? Na UTI, a nossa filha lesionou a clavícula durante o nascimento, teve várias complicações devido ao parto que foi e também a gravidez, que foi uma gravidez complicada e de risco. Então, quando a gente estava em Portugal, ela teve um sangramento e isso abriu um alerta para a gente, já que a gente tinha a oportunidade de vir para o Brasil, ter um acompanhamento médico bom aqui, ter uma estrutura familiar boa aqui, porque em Portugal a gente só tinha um ou outro amigo e nada é igual um pai, uma mãe, sabe? O apoio que a gente tem hoje, durante esse tempo que ela ficou internada, eu pude vir para casa tomar um banho, descansar, porque eu sei que a mãe dela estava lá, a minha mãe, tinha muita gente para ajudar. Coisa que se fosse em Portugal, infelizmente, nós não teríamos. Então, é assim, essa é a dura realidade da vida de um imigrante. Então, quem imigra tem que pesar essas situações e ter certeza se é o que quer, sabe? Eu não vou falar que nunca mais vou voltar, porque isso é muito relativo, mas a gente está bem satisfeito com a vida que a gente está vivendo aqui, sabe? Claro que a gente está colhendo muitos frutos de ter ficado em Portugal, ter investido muitas coisas aqui, então isso está ajudando bastante hoje, mas acreditamos que talvez não seja um adeus e sim um até logo, que seja para visitar, não precisa ser necessariamente para morar, né? Que deixamos muitas portas abertas em Portugal, muitas pessoas conhecidas, muitos amigos, muito não, né? Alguns amigos, muitos lugares que nós passamos e deixamos pessoas queridas, então é assim, graças a Deus que a gente estava aqui, tá aqui, né? Hoje a Keila faz o acompanhamento dela, a Helena também, nossa filha. Estamos fazendo todos os acompanhamentos que são necessários. E aí, depois desse tempo todo de trabalho de parto, Helena nasceu. Eu não tive a oportunidade de ficar com ela. Eles falam que é hora de ouro, né? Que o médico te entrega o bebê, ele fica ali com você. A sensação que eu lembro que ela entregou um pouquinho pra mim foi assim, questão de segundos. Ela me entregou, eu abracei ela e ela tava tão quentinha, tão forte, tão gordinha, que a Helena nasceu com 3 quilos, 645. Então, assim, era um bebê gig, né, que eles falam, um bebê gigante. Fiquei com ela só um pouquinho, assim, no meu peito, e aí depois disso começou, né, tive hemorragia de grau 3. Johnny falava que espirrava sangue, jorrava, assim, sangue de mim, e eu tremia, gente. Eu me lembro dessa sensação horrível de tremer. Eu batia na cama, assim, eu ficava tremendo toda. E fiquei, eu acho que 1 hora, assim, eles tentando parar a hemorragia. Eu lembro dos médicos, tinha muitos médicos na sala. E a médica falando, vem me ajudar, gente, que eu tô com o útero dela aqui na mão. Então, assim, e eu lembro disso vagamente. E Johnny, minha sogra, nessa hora minha mãe já tinha chegado. E tava lá com a Helena, que os médicos pediatras, eles queriam tirar a atenção deles de mim, porque eu tava numa situação grave. E os médicos tentando me controlar aquela situação toda. E pra não ficar uma situação de tipo, meu Deus, ela tá morrendo. Vamos jogar a atenção toda aqui na Helena, que acabou de nascer. E a médica chamava, pai, vó, vem aqui, vem ver a sua netinha, vem ver sua filha, fica aqui. E eu lá deitada assim, tremendo, eu lembro de
ficar pensando assim, meu Deus, será que eles sabem que eu tô quase morrendo? Porque às vezes eles não chegavam muito perto de mim, o Johnny, minha mãe, minha sogra. E eles estavam ali orando, pedindo a Deus, clamando pela minha vida e pela vida da minha filha, sabe? Então, foi uma situação muito complicada. A tremedeira era horrível. Eu sentia um calafrio, eu sentia um frio e tremia, tremia. E eu perguntava ao médico, por que eu tô tremendo assim? O que tá acontecendo? E vinha me cobrir, eu queria beber água e eles não me davam água, que eu ficava com muita sede. E aí eles falavam, calma, que isso é adrenalina por conta do parto. Mas na verdade não era isso, né? Era mais por conta da situação que eu perdi metade do meu sangue, do meu corpo. E eu lembro de perguntar à minha irmã, depois de tudo isso, perguntar se ela ficava tremendo assim, porque ela também teve o parto dela recente, normal. E ela não ficou tremendo. A única coisa que ela tremeu foi as pernas. E isso, né, gente? Então, eu precisei tomar uma bolsa de sangue, ia ser 2, mas depois de tudo isso que aconteceu na sala do parto, o meu quadro foi melhorando, eu fui desinchando, eu ia ser transferida para um hospital, tanto que a minha situação era bem grave, mas aí depois os resultados dos exames foram melhorando, as plaquetas foram subindo, então, graças a Deus e somente a Ele mesmo, o meu quadro melhorou bastante, tanto que eu ganhei Helena na sexta-feira. No domingo eu já estava bem melhor. Na terça-feira eu recebi alta, se eu não estiver enganada. Só que foi uma situação um pouco chata, porque assim, Helena ficou ainda na UTI, porque ela precisou ir para a UTI por conta que ela é prematura, né? 34 semanas. Um parto induzido, então o bebê não queria nascer, não é que ele estava pronto para sair de mim, então ela precisou ficar um pouco na UTI para receber ajuda de aparelhos, né, por conta do pulmãozinho dela que ainda estava fraco, e ela também teve icterícia, então descobriu lá no hospital mesmo, então isso foi bom que ela já recebeu aquelas fotos lá que eles falam que ajuda lá mesmo. Então, assim, é um processo complicado, porque depois da UTI ela tinha que ficar na UCI, que é um lugar que é de observação, para ver se o bebê vai reagir bem, a ficar sem o CPAP, né, que no caso ela ficou com o CPAP, que é o aparelho para ajudar a respirar. No dia que eu recebi alta e eu deixei a Helena lá e vim para casa, foi assim, nossa, foi a pior sensação que eu tive na minha vida, sabe? De estar deixando a minha filha. Foi horrível. E Helena ficou, depois passou 1 dia ou 2 dias, se eu não me engano. Eles me ligaram, falaram que Helena iria para UCI. E na UCI, quando ela fosse aí, eu iria ser acompanhante dela. Ia dormir com ela, ficar o tempo que ela ficasse na UCI, se eu quisesse. E obviamente eu fiquei quando ela foi. E Helena, ela precisou ficar na UCI. Como eu tenho diabetes, os exames dela deu um pouquinho alterado, porque os médicos fazem um controle o tempo inteiro, controlando, vendo se tá tudo bem. Alguns exames dela tinham dado alterado por conta da minha diabetes, porque como ela é prematura, saiu fora do tempo, ela ainda, em si, ela achava que ainda estava na barriguinha, então os hormônios dela estavam, tipo, totalmente bagunçados. Então, alguns exames deu muito alterado, então ela tinha que ficar mais tempo. Então, foi um processo muito doloroso. Eu não tive o prazer de, assim que eu ganhei ela, vim para casa, dar o primeiro banho em casa. Então, assim, foi tudo. Esse processo todo durou 20 dias da gente no hospital, o Johnny em casa, não podendo ficar com ela, igual eu fiquei. Então, assim, foi um processo muito doloroso, muito difícil, que eu não imaginaria que eu ia passar, mas passamos por isso, e glória a Deus que tudo deu certo. Eu só queria fazer um agradecimento aqui
a todas as pessoas que ajudaram a gente em oração. Eu sei que muita gente orou, pessoas que nem me conhecem. Eu lembro que minha mãe fala, minha sogra, todo mundo da igreja, da minha igreja, da igreja de outras pessoas falando que orou bastante. Recebo mensagem no Instagram falando que pessoas orando por mim, pela minha filha e pela minha família. Então, assim, graças a Deus por tudo isso e pelo nome dele ter sido glorificado mais uma vez, sabe? Porque sem ele a gente não é nada. Então, eu tô muito feliz por ter conseguido passar por essa batalha. Eu não passei essa batalha sozinha. Eu tive a minha família comigo, assim como o Johnny falou aí no vídeo, que a gente tá aqui no Brasil nesse momento foi muito importante, porque a gente não iria aguentar passar por outra prova igual essa, igual eu tive, né, com a questão do diabetes e tudo mais, sozinhos. Então, Deus sabe de todas as coisas. Às vezes a gente não entende, né, o porquê que ele muda os planos, o porquê que tá acontecendo tal coisa, mas depois, mais pra frente, a gente vai entender. E eu também queria agradecer os médicos. Eu tive a Helena no Hospital Sofia Feldman, então eu tive um atendimento muito bom lá. Eu não tenho nada a reclamar, nada, nem dos médicos, enfermeiros. Todo o processo que eu tive, gente, eu tinha orado bastante antes de ter Helena, porque eu sei da fama do Sofia. Muitas pessoas falam mal, mas as pessoas não entendem muita coisa. Eu nem vou entrar muito nesse aspecto aqui agora não, porque se vocês quiserem que eu faça um vídeo contando como que é ter um bebê no Hospital Sofia Feldman, deixa aqui nos comentários que depois eu faço. Mas eu só queria agradecer os enfermeiros, médicos, todos os funcionários, porque todos me ajudaram muito. Todas as decisões que os médicos tiveram que tomar foram muito assertivas, tudo foi preciso. Então eu queria agradecer, porque era incrível. Como eu fiquei muito tempo no hospital, depois que tudo aconteceu comigo, eu fiquei muito diferente, né? Fiquei muito inchada. Eu encontrava os médicos assim nos corredores, as enfermeiras, os enfermeiros, e eu ia cumprimentar, e eles ficavam assim, meu Deus, admirados, tipo, não acreditando do jeito que eu estava e vendo que eu estava bem, porque eles viram tudo que eu passei, eles sabiam que não era para eu estar ali, que era para eu ter partido, que era para eu ter falecido. Então, eu encontrei com muitas pessoas no meio do caminho que choravam, que falava, Keila, não acredito. Uma das enfermeiras que eu encontrei, que eu achei muito incrível que ela falou, que ela falou assim, Keila, eu nunca tinha feito um parto, nunca tinha participado de um parto tão difícil igual o seu. E ela falava isso chorando, e eu chorando junto, gente no corredor. Então, eu sei que o nome de Deus foi glorificado, então tudo que eu passei foi preciso. E é isso, gente. Esse vídeo foi um pouco bagunçado, tem coisas que eu vou lembrando e vou falando, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que quem é novo aí no meu canal continue me acompanhando, curte, se inscreva se você não é inscrito. E obrigada mesmo, carinho de todos. Obrigada por cada oração, quem tá vendo aí que orou por mim, pela minha filha, pela minha família. Só Deus para abençoar vocês e dar todo o amor, sabe? Então, muito obrigada pelo carinho. E é isso. Se vocês querem que eu faça o vídeo falando como que foi ter o parto, né? Ter a Helena no Hospital do Sofia, deixa aqui nos comentários que eu faço esse vídeo para vocês, tá? Um grande beijo e até a próxima.